pergunta do Art Dam. Qual cultura estaria melhor posicionada nesse mundo atual disruptivo? E qual estaria pior posicionada? Tipo, que países constarão nos livros daqui a 100 anos, vencedores e perdedores? E eu deixaria aqui a pergunta, tu te refere a vencedor em relação ao quê e perdedor em relação ao quê, Dan? Exatamente. Primeiro porque essa questão de vencedores e perdedores é um conceito da cultura de competição, né? E é com base em resultado material, principalmente, que se mede na cultura de competição o que significa vencer ou perder, né? Então, os países de rede, que são mais preocupados com bem-estar, estão mais preocupados em coordenar ou compatibilizar os diferentes interesses da sociedade, tá? Em termos internacionais, eu poderia dizer que também esses países escandinavos e a Holanda talvez estejam mais capacitados para o fim do século XXI, digamos assim, nos próximos 80 anos, tentar ajudar os países em geral a se entenderem, né? E por que isso? Porque eles partem de uma visão de mundo que é multilateral, né? Eles enxergam o mundo como sendo um conjunto de pessoas que precisam aprender a viver juntas, cada uma puxando para um lado diferente. E os países de competição, as culturas de competição, elas enxergam o mundo como sendo polarizado. A visão de mundo da cultura de competição é assim: ou você está conosco ou você é inimigo, ou contra nós. Está contra nós ou está do nosso lado? Então, eles enxergam sempre uma polaridade. E aí eles veem polaridade em tudo. Enquanto que os países de rede enxergam uma multilateralidade e não simplesmente um mundo bipolar, não é? Ou bilateral, não é? Eu acho que, na medida em que a globalização avança e que se tem mais e mais contato com todos os países, a cultura de rede ela ajuda mais a tentar compatibilizar tudo isso, tá? Mas o mundo é complexo, é orgânico, é complexo. E atualmente a influência dos países de competição é muito grande, né? Exato. Tanto que muitos outros países que não têm essa cultura acabam entrando nessa mesma visão. Né? E como os países de rede não enxergam o mundo em termos de vencedores e perdedores, daqui a 100 anos, se você perguntar a pessoas de cultura de rede se eles são vencedores ou perdedores, eles vão dizer: nós não somos nem vencedores nem perdedores. Ninguém é vencedor ou perdedor. A gente precisa aprender a conviver. Ok. Um adendo para o Art Dam, sobre qual cultura estaria melhor posicionada, não é, nesse mundo atual disruptivo. Em função da disrupção do mundo atual, né? As culturas que estão melhor posicionadas especificamente em relação à disrupção são aquelas que são mais flexíveis, né? São aquelas que têm um score mais alto na quinta dimensão do Hofstede, né? Que trata de flexibilidade, visão de longo prazo, tá? Capacidade de adaptação, tá? E as culturas que têm score mais elevado, né, nesse aspecto, são a China e as culturas asiáticas em torno da China, né? O Brasil também tem um score alto, então o Brasil tem uma capacidade de adaptação que é superior a muitos países da Europa e é superior também ao próprio Estados Unidos, tá? Então, esses países estão melhor posicionados para lidar com a disrupção. Os Estados Unidos também têm um posicionamento de capacidade de lidar com a disrupção, porque eles focam muito no resultado final.
e tem, então, flexibilidade em termos de mudar a maneira de fazer as coisas, desde que leve a um melhor resultado final. Mas eles estão não tão bem posicionados quanto a China e o Brasil, por exemplo, porque os Estados Unidos são uma cultura de disciplina. Então, essa disciplina, ela ajuda a resiliência em termos de ah, prosseguir tentando encontrar uma maneira de conseguir resultados, né? Mas essa disciplina também atrapalha em termos de mudança cultural. Os Estados Unidos têm uma luta constante entre um lado e outro, aquela coisa da cultura de competição, de confrontação, né? E isso faz com que, às vezes, seja difícil fazer mudança. As mudanças acontecem, mas elas acontecem com desgaste, com conflito. Enquanto que na China, as pessoas conseguem se adaptar com maior rapidez e com menos atrito, com menos conflito, porque se evita o conflito. Tá? Então, é uma maneira diferente de lidar com a disrupção. Mas eu repito que a China e o Brasil estão bem posicionados, melhor do que a Europa e os Estados Unidos para lidar com disrupção. Uma diferença interessante sobre lidar com a disrupção no Brasil, comparado, por exemplo, com a China ou com os Estados Unidos, Europa, é que o brasileiro faz mais escândalo, né? A cultura brasileira, ela estimula a expressão das emoções. A cultura americana não estimula essa expressão de emoções. A cultura chinesa estimula um pouco mais do que os Estados Unidos, mas não tanto, né, quanto no Brasil. Então, o que acontece é que o brasileiro se queixa, fala em crise, se escabela, diz, ninguém aguenta esse negócio, e está mudando tudo, e está todo mundo com pressa, e está aquela correria de fim de ano, e não sei, né? O brasileiro gosta de fazer escândalo, faz parte da cultura, tá? Mas o brasileiro faz escândalo e se adapta, tá? Se queixa de tudo e dá um jeito. Tá? Então, às vezes, parece assim que a gente tem dificuldade em lidar com a disrupção por causa do escândalo, mas faz parte da nossa cultura fazer o escândalo, se queixar e tudo, e, no fim, encontrar uma solução e se adaptar e ir em frente.